Nós sabemos que o reconhecimento dos artefatos em ultrassonografia é importante para a segurança na realização dos exames e para nós não cairmos em armadilhas. Muitos artefatos eles são extremamente benéficos, que ajudam a reconhecer as estruturas, como por exemplo a sombra acústica posterior, numa estrutura calcificada ou em um cálculo, o reforço acústico posterior em uma estrutura de conteúdo líquido, que nos ajudam sobremaneira a fazer o diagnóstico. Mas alguns artefatos, eles fazem imagens que não correspondem à realidade e que podem nos confundir. Ou então nós não sabemos reconhecer diferenciar o artefato de uma patologia. Então, o que é a reflexão especular? Como fazer o diagnóstico diferencial? Nós precisamos reconhecê-la e nós precisamos identificá-la para diferenciar o que é normal e o que é uma doença, uma patologia. Nós sabemos que estruturas altamente reflexivas, principalmente aquelas estruturas convexas, né, as ondas sonoras, elas retornam ao transdutor após múltiplas reflexões. Vejam essa imagem. Aqui o diafragma é o exemplo clássico, né? A onda sonora atravessa o fígado, uma estrutura hipoecogênica, bate no diafragma, uma estrutura ecogênica, que reflete, rebate e volta ao transdutor. O aparelho calcula a distância das estruturas pelo tempo que o eco demora para voltar. Então, esse eco que fez um trajeto mais longo, a imagem vai ser projetada aqui atrás. Então, a imagem duplicada é uma verdadeira duplicação de imagem, né? Pode estar em um lugar impossível ou simular uma patologia ou existir uma patologia que se confunde com a reflexão especular. Nós vamos ter isso, o mais comum é o diafragma, mas em estruturas de conteúdo líquido com paredes ecogênicas, como por exemplo a bexiga urinária, a vesícula biliar, o estômago cheio de líquido, isso pode acontecer. Então, novamente, a onda sonora, ela bate, ela rebate e volta. Demora mais tempo, esse hemangioma e o parênquima hepático, a imagem aparece atrás do diafragma. Então, essas são imagens normais de reflexão especular. O diafragma, o fígado e o parênquima hepático aqui atrás. Vejam que o ponto de reconhecimento que a gente vai ter é a coluna vertebral. Aqui o baço e a reflexão especular do baço após o diafragma. Aqui um fígado com os espaços periportais mais ecogênicos, ele fica bem mais evidente. E aqui, como nós já mostramos, o hemangioma, o parênquima hepático e o hemangioma que se sobressai aqui, aparecendo atrás do diafragma. Um outro exemplo aqui, o estômago, mostrando o baço sendo refletido posteriormente, olha a reflexão especular do baço. Aqui o lobo esquerdo do fígado sendo a imagem processada aqui atrás, como se estivesse no reto peritônio, né? A onda sonora bate, volta e o lobo esquerdo do fígado é feito ali atrás. A maneira da gente fazer o diagnóstico diferencial é mudar a incidência do transdutor, fazer compressão e entender essas imagens. O diagnóstico principal diferencial é com o derrame pleural. Ou nós darmos o diagnóstico de derrame pleural ou não reconhecemos um derrame pleural, identificá-lo como se fosse uma imagem especular. Isso é feito através da imagem em cortina. O ponto principal é a identificação da coluna no exame dinâmico. Vejam aqui um exemplo, o fígado
o diafragma e a coluna. Quando o paciente faz um movimento respiratório, olha, a coluna se apaga quando o diafragma, ao rebaixamento do diafragma. Isso aqui é uma reflexão especular normal. Agora vejam aqui a mesma imagem, muito parecida, mas que a coluna persiste. Olha o diafragma, olha a coluna. Quando o diafragma abaixa, essa imagem persiste e aparece a coluna aqui atrás. Isso é um derrame pleural, embora as imagens sejam muito parecidas. Vejam esse outro exemplo no baço, né? Eu estou vendo a coluna apaga o diafragma, olha, o diafragma, a coluna é apagada pelo movimento do diafragma, né? Ela desaparece aqui. Isso aqui é uma reflexão especular. Isso daqui é um derrame pleural. Vejam, o baço, o diafragma, a coluna não se apaga, pelo contrário, quando há o rebaixamento, ela fica bem mais evidente. Então, esse é o diagnóstico diferencial que a gente faz entre uma reflexão especular do lado direito e esquerdo com um derrame pleural. Se vocês quiserem mais detalhes a respeito da física do ultrassom, vocês podem acessar as nossas redes sociais.